quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre som na disciplina de ciências. Nós iremos trabalhar com as páginas da apostila da página 200 a 205 e mais uma atividade na página 237, mais atividades. Então vamos lá, turma. Nós falamos um pouquinho sobre a luz e hoje nós vamos falar do som. Os sons fazem parte do nosso dia a dia e podem causar diferentes sensações e emoções. Uma boa música é capaz de nos fazer dançar, sorrir e até chorar. Já o ruído de um trovão pode nos assustar, mas afinal, como os sons são produzidos e como os ouvimos? Neste capítulo, vamos estudar sobre esses e outros assuntos relacionados ao som. Então, nós temos aí uma roda de samba em Santo Amaro, na Bahia, 2017. Agora, nós vamos passar para a próxima página, que é a página 202. Então, deixa a tia dar um zoom aqui, para ficar melhor para vocês conseguirem visualizar, tá bom? E nós vamos dar continuidade à nossa disciplina. Produzindo sons. Observe a fotografia abaixo. Então, nós temos uma roda de capoeira em Salvador, Bahia, 2019. Nós já temos uma questão aqui para a gente responder. Número 1. Cite um instrumento musical utilizado na capoeira. Então, vocês vão escrever os instrumentos musicais que a gente usa na capoeira. Pode ser um, pode ser mais de um. Então, como nós podemos observar, nós temos o pandeiro, nós temos o berimbau, nós temos o atabaque, tá bom? Então, vocês vão colocar o nome de um desses instrumentos musicais na número 1. A capoeira é uma das principais representações da cultura afro-brasileira. Ela é uma mistura de dança, de luta e de arte, acompanhada de cantos, palmas e instrumentos musicais como o pandeiro, o atabaque e o berimbau. O berimbau é o principal instrumento da capoeira e comanda o ritmo e o estilo de jogo. Ele é constituído de um arco de madeira, uma cabaça e um fio de aço, arame. Então, nós temos aqui o desenho detalhado, ó. Nós temos o arco de madeira, a cabaça e o fio de aço. A capoeira é uma importante forma de expressão da cultura brasileira. Valoriza a diversidade de nossas expressões culturais. Agora, vocês vão assistir um pequeno vídeo mostrando como que se toca o berimbau, tá bom? Para a gente responder a número 2. Como vocês puderam observar, o som do berimbau ele é produzido quando bate no fio de aço e ele vibra. Então, nós vimos que é assim que acontece o som. Então, é isso que vocês vão colocar aqui, tá bom? Que é quando bate no fio de aço, fazendo ele vibrar e sai o som do berimbau. Afinal, como se produz e como ouvimos o som do berimbau? Leia o esquema abaixo, seguindo a ordem numérica crescente. Número 1. O capoeirista bate com uma baqueta no fio de aço, fazendo-o vibrar. O movimento do fio de aço faz o ar próximo a ele vibrar, produzindo ondas sonoras. Essas ondas se propagam pelo ar. Diversas outras situações do nosso cotidiano envolvem a produção de ondas sonoras. Aqui no meu exemplo, eu estou falando, está produzindo ondas sonoras. Se nós estivéssemos em sala de aula, o que iria acontecer? Eu iria falar, então seria a produção do som da minha fala. Depois, o som da minha fala ele ia se propagar no ambiente, ele ia se espalhar no ambiente,
Depois, vocês receberiam um som pelas orelhas, utilizando a audição. E depois, vocês interpretariam o que eu estaria falando. Então, tem toda uma sequência. Nessa cena, nós temos pessoas no Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Agora eu quero que vocês escrevam, olhando essa cena, que tipos de som nós poderíamos escutar nesse ambiente. Então, nós temos pessoas andando, pode ser um som, as pessoas falando, nós temos barulhos de bicicleta, que as pessoas estão andando de bicicleta. Nós poderíamos falar também dos pássaros, dos animais que poderiam ter no parque. Então, vocês vão imaginar quais sons vocês escutariam nesse ambiente e vão escrever aqui para mim. Pode ser só um, mas quem tiver mais de um é melhor. Depois vocês podem estar lendo, tá? Essa cidadania no dia a dia, falando sobre música para todos. A tia vai avançar porque nós temos mais questões para fazer. Mas vocês podem estar lendo depois, que é muito legal. Então, vamos para a página 205. Atividades. Leia algumas características do futebol de 5, modalidade paralímpica. É praticada exclusivamente por atletas com deficiência visual. Então, as pessoas que praticam esse esporte, eles não têm a visão. Todos os jogadores devem estar com os olhos vendados, com exceção do goleiro, que além de não usar a venda, não é deficiente visual. Então, o único que não é deficiente visual, né, é o goleiro, para impedir que a bola entre. E o restante são deficientes visual, mas mesmo assim ficam com os olhos vendados. Os jogadores se orientam pelo som de guizos no interior da bola. Então, tem como se fosse tipo um sininho. E conforme a bola vai indo, eles vão chutando, vai fazendo o som para eles saberem onde está a bola. A torcida deve se manter em silêncio e só pode se manifestar depois dos gols. Então, para não atrapalhar a audição deles, durante o jogo a torcida fica em silêncio. Eles só podem comemorar, falar, né, vibrar quando sai um gol. Então, conforme isso que nós acabamos de ler, como os jogadores localizam a bola durante a partida? Eles usam o quê? Aí vocês vão colocar aqui, tá bom? Tá aqui no texto, ó. O que tem dentro da bola? Qual é o sentido que auxilia os jogadores a localizar a bola? Então, eles não têm a visão, eles só escutam o som. Qual é o sentido que nos ajuda a ouvir o som das coisas? Vocês vão colocar aqui para mim, tá bom? Lembrando que nós temos 5 sentidos. Questão número 2. Observe a fotografia ao lado. Enumere os itens a seguir, de 1 a 4, de modo que eles representem a sequência correta de eventos para que os alunos compreendam a fala da professora. Então, como a tia havia explicado, quando eu falo, né, a minha voz, ela produz o som, depois ela se propaga no ambiente, os alunos recebem pela audição e interpretam o som que a professora fez. Então, vocês vão colocar de 1 a 4, conforme a tia explicou. Vocês vão ver o que acontece primeiro até a última etapa, tá bom? Aí vocês vão enumerar 1, 2, 3, 4. Lembrando que não está na ordem correta, né? Está embaralhado. E para finalizar, nós vamos para a página 237, nas mais atividades. Na página 237, nós já fizemos a questão número 1 e a questão número 2. Hoje nós vamos fazer a questão número 3, relacionado ao som. Sobre o som, coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, eu tenho 4 alternativas. O som pode ser produzido pela vibração de um objeto que, por sua vez, faz vibrar o ar ao redor dele, verdadeiro ou falso. Aí vocês vão ver e vão colocar com tudo que nós lemos. Nos instrumentos musicais de sopro,
As ondas sonoras são produzidas pela vibração das cordas do instrumento. Então, o instrumento de sopro são aqueles igual a flauta. A flauta tem corda? Aí vocês vão pensar e vão colocar se é verdadeiro ou falso. As ondas sonoras são percebidas pelo ser humano principalmente por meio das orelhas, né? Da audição. Isso é verdadeiro ou é falso? E a última, os sons são todos iguais. E aí, os sons são todos iguais durante o nosso ambiente, assim, na sala de aula? Todos os sons são iguais ou tem vários tipos de sons diferentes? Aí vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso. Tá bom, turma? Qualquer dúvida, manda mensagem para a tia. Grande beijo!